Amigos, amigas, a todos vocês a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com todos vocês. Hoje celebramos junto com toda a igreja Santa Catarina de Sena, Virgem Doutora da Igreja, que nasceu no dia 29 de abril de 1380. Ela, com 7 anos de idade, já consagrou a sua virgindade a Cristo e aos 15 anos ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, entrando no convento e na sua cela ela permaneceu até 1374, quando decidiu sair do convento para ajudar a cuidar dos enfermos e abandonados durante a peste que alastrou por toda a Europa naquela época, e com atos de extrema caridade dedicou a sua vida, e ali ela teve uma visão e recebendo assim os estigmas, e nessa visão Cristo lhe disse que daquela hora em diante ela trabalharia pela paz e mostraria a todos que uma mulher fraca pode envergonhar o orgulho dos fortes. Santa Catarina, também no século XI, trouxe o Papa Gregório, que durante mais de 70 anos o Papa morava em Avignon, na França. Ela foi e convenceu os papas para que ela retornasse a Roma, pois ela dizia que tal atitude seria fundamental para a unidade da Igreja. Ela tem escrito mais de 300 cartas importantíssimas e livros, e o texto mais importante chama-se O Diálogo sobre a Divina Providência. É um livro que ainda hoje é considerado um dos maiores testemunhos místicos da história. Em 1970, o Papa Paulo VI decretou ela doutora da Igreja, sendo a única leiga a obter esta distinção. E o Papa João Paulo II colocou ela como patrona ou copadroeira da Europa, juntamente com Santa Brígida e Santa Teresa Benedita. Por intercessão destas grandes santas, Santa Catarina de Sena, vamos nos colocar sobre o olhar de Deus na sua palavra, na palavra que nosso Senhor Jesus hoje fala para todos nós, que vem de São João no capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os discípulos, estava próximo da Páscoa, a festa dos judeus, e levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse: "Onde vamos comprar pão para tanta gente?" Disse isso para colocar os discípulos à prova, mas ele sabia o que deveria fazer. Então Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para comprar um pedaço de pão para cada um." E um dos discípulos, André, e irmão de São Pedro, disse: "Aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" E Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras de 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia sido rezado, alguns homens exclamavam: "Este verdadeiramente é o profeta, aquele que deveria vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a experiência da partilha do pão e dos peixes ajuda a assumir a proposta de Jesus ressuscitado, que concretamente, onde ele está, existe sempre a saciedade da fome de todos. Por isso, também hoje nós queremos, como ressuscitados, e na medida que nós seguimos Jesus, deve crescer também em nós o compromisso da partilha. E é preciso esse compromisso que nós mantenhamos o nosso olhar fixos em Jesus. O nosso olhar nele é que vai iluminar a nossa realidade e fazer com que todos nós sejamos discípulos e discípulas de Jesus, partilhando o pouco que temos com quem tem menos ainda. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.